Amados, eu queria hoje iniciar com vocês uma série de mensagens. Essa é a parte 1, e nós vamos ver no decorrer dos domingos até onde nós vamos, mas nós queremos ministrar com vocês, a partir de hoje, a respeito dos frutos do Espírito. Quantos já ouviram falar nos frutos do Espírito? Eu tenho no nosso canal do YouTube uma série de mensagens a respeito das obras da carne, então eu não vou nem hoje mencionar isso muito, porque já foi tratado ponto por ponto das obras da carne. Você pode depois, quem não viu, pode ir lá ver e fazer esse estudo junto conosco. Mas hoje nós estamos abrindo o fruto do Espírito, porque quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, o Senhor começa uma obra sobrenatural, sabia? Uma obra estrondosa em nossos corações, porque antes de nós termos entregue a nossa vida para Jesus, nós andávamos, como diz a palavra, segundo o curso deste mundo. Nós andávamos do jeito que todo mundo anda, até que o Senhor se manifestou em nossas vidas. Muitos ouviram falar de Jesus numa célula, outros ouviram falar de Jesus numa reunião como essa, outros ouviram falar de Jesus na rua. Independente onde foi, onde tu ouviu falar de Jesus, quando tu entregou o teu coração para o Senhor, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus conversa ali com um ancião, ali o Senhor fala para ele que era necessário ele nascer de novo. Se ele não nascesse de novo, ele não poderia entrar no reino. Então veja que coisa forte. Ele não entendeu, porque ele disse: mas Jesus, como eu sendo um velho posso entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus não explica, Jesus insiste e diz: olha, se tu não nascer de novo, tu não podes entrar. E ali onde começa uma obra de Deus. Deus começa uma obra em nossos corações, onde Ele revela em nossos corações a sua vontade, a sua vida. A partir do momento que tu entregou o teu coração para Jesus, ali o Espírito Santo passa a morar. Olha que coisa maravilhosa. No Antigo Testamento isso não existia. Sabia que não existe ninguém do Antigo Testamento que foi morada do Espírito Santo? Vocês sabiam disso? Olha só, Davi, Moisés, Abraão, nenhum deles foi. A Bíblia chega a falar, Jesus, quando elogia João Batista, diz que dos nascidos de mulher não tem ninguém como ele, não tem ninguém maior que ele. E aí Jesus fala: porém o menor do meu reino é maior que João Batista. Por quê? Porque o menor do reino dos céus, ou seja, o menor daquele que recebeu dos benefícios da vida de Jesus, se torna um santuário de Deus, se torna um lugar onde o Espírito Santo mora. E isso faz toda a diferença. Isso faz total diferença. Pois bem, uma vez que o Espírito Santo vem morar em nossas vidas, ele passa a ter influência sobre nós. Provavelmente vocês já sentiram a sensação de estar fazendo algo que sempre fizeram, mas depois que entregaram a vida para Jesus, aquele algo passa a se tornar estranho, passa a se tornar ruim, passa a se tornar confuso, mas dentro de ti algo chama a atenção, como que um sinal de alerta. Não vá por aí, isso vai te fazer mal. É o Espírito Santo revelando os nossos corações que estamos prestes a pecar, prestes a se afastar de Deus. O Espírito Santo, ele mora em nós, habita em nós. Porém, da mesma forma que é possível o Espírito Santo morar em nós, é possível eu, ser humano, mesmo entregue a minha vida para Jesus, persistir no erro. Porque o ato de eu entregar a minha vida para Jesus não significa que os próximos dias eu vou continuar andando com Ele. Eu posso entregar hoje e amanhã abandoná-lo. Eu posso entregar hoje e a partir de amanhã eu me entregar por um dia, depois me afastar por outro, me entregar por um dia e ficar numa inconstância. E a Bíblia vai chamar a atenção de uma expressão muito forte a respeito da natureza humana. Nós, seres humanos, temos uma natureza natural do homem, e essa natureza, por causa do que aconteceu em Gênesis 3, por causa da queda do homem, Adão e Eva, a partir dali essa natureza ficou manchada, natureza caída, afastada de Deus. E a Bíblia do Novo Testamento vai chamar esta natureza de carne, ou seja, uma tendência natural do homem em fazer coisas que entristecem a Deus. Por isso, quando em Gálatas
no capítulo 5 existe a descrição das obras da carne, ali é uma denúncia na palavra de Deus daquilo que habita dentro dos nossos corações e que se eu não cuidar, pelo contrário, se eu alimentar, eu serei como qualquer um outro. Eu serei como qualquer pessoa que ainda não conhece a Deus, porque essa tendência permanece em mim, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Aí onde é que vem a obra do Espírito, porque a palavra de Deus vai insistir que esse Espírito, que foi enviado por Deus para habitar em nós, Ele quer nos ensinar a andar no Espírito, e na medida que eu ando no Espírito, o Espírito Santo começa a brotar dentro de mim frutos, frutos que não pertencem mais a mim, frutos que pertencem a Ele, mas que Ele brota através de mim. E é a partir desse ponto é que faz dos filhos de Deus pessoas que têm a necessidade de fazer a diferença, de brilhar, de ser um astro no mundo em trevas, porque quem faz brilhar a luz em nós é Deus, através do seu Espírito. Amém, querido? Eu quero que tu abra comigo Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler 3 versículos extremamente importantes, o 16, o 17, o 18, não, 4, não, 16, 17, 18, 3, esses mesmos. Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 18. Chegaram, gente? Foi rápido, né? Assim diz a Bíblia. Eu vou ler a minha, tá? Vai ser um pouco diferente dali. São versões diferentes. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, ou os desejos, ou a cobiça da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, não estáis debaixo da lei. Deixa esse texto aqui, como está. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo ou sob a lei. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus, ele conhece o seu Deus, ele sabe o que Deus ama, ele sabe o que Deus odeia, ele sabe. Quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, tem dentro de si o canal, a conexão direta com Deus. E isso nós não podemos jamais esquecer, porque a lei de Moisés trazia uma série de ordenanças, e essas ordenanças, uma parte delas, Jesus modificou. Jesus modifica algumas coisas que estavam nas ordenanças do Antigo Testamento. E quem tem o Espírito Santo não volta às ordenanças, quem tem o Espírito Santo é conduzido pela vontade de Deus. Assim disse Jesus para Nicodemos, naquela conversa de João capítulo 4, aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, tu não sabes nem de onde vem, nem para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso existe algo sobrenatural, existe algo fundamental, que nós não podemos jamais esquecer. Nós somos seres espirituais, porque o nosso Deus é Espírito, os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito, e para isso o Senhor precisa desenvolver em nossas vidas uma vida espiritual. Agora, como viver uma vida espiritual num mundo como esse? Como viver uma vida espiritual numa era como essa, com tantas influências, com tantas exposições, numa cultura deturpada como é a nossa? Como viver de forma espiritual, se de todos os lados, por todas as formas, nós somos inclinados a sair da vontade de Deus, nós somos inclinados a olhar para lados e situações e agir e reagir de forma que entristece a Deus? A palavra de Deus diz em Gálatas, veja lá, no capítulo 5, no versículo 22, porque ele faz a descrição das obras da carne nos versículos anteriores, mas a partir do 22, ele passa a descrever os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, e depois vem uma série de características desse fruto. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas coisas estão acima da lei. Contra estas coisas não tem discussão. O fruto do Espírito produz em nós estas características. E como nós estamos hoje abrindo a série Fruto do Espírito, eu quero gastar o resto dos minutos que nós temos falando sobre o primeiro, o amor. Amém? As pessoas esperavam o Messias nos tempos de Jesus, sabia? Muitos tinham vindo antes dele dizendo ser o Messias. As pessoas esperavam por um libertador. Porque naquela ocasião, quando Jesus veio, Israel estava debaixo do domínio de Roma. E Israel nunca conseguiu se acostumar, em toda a sua história, em ser dominado por um outro povo. Nos tempos de Jesus, era esperado sim um libertador, mas um libertador de guerra, um libertador que iria quebrar o poder do exército romano, que iria expulsá-los daquele território. Alguém imponente, alguém rico, um rei. Aí vem Jesus, humilde e ensinando o amor. E isso chocou demais, porque eles esperavam sim o Messias, mas esperavam um Messias agressivo, não ensinando amor, não ensinando perdão. Mas quem trouxe o amor ao mundo foi Jesus. Um amor incondicional. O primeiro ponto a respeito do amor que eu queria chamar a atenção é que Deus é amor e Ele nos amou primeiro. Antes de tu escolher amá-lo, Ele já te amava. E no texto de 1 João, veja aí, capítulo 4, dos versículos 7 ao 10, ali diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Não existe amor maior que esse. Não existe amor maior que o de Jesus. Ele é amor. Porque Ele é amor. Porque a sua essência é amor. Porque Ele nos amou primeiro. Porque a linguagem de Deus para conosco é o amor. Ele quer que esse fruto venha brotar com toda a força dentro das nossas vidas. O amor é uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Não me diz que tu é cheio do Espírito Santo e tu não ama, porque não parece ser do Espírito Santo que tu és cheio, porque Deus é amor. É a linguagem do Pai se comunicando com os filhos, é através do amor. Segundo ponto é que quem ama tem compaixão. Quem ama se importa não só consigo mesmo, se importa com os outros. Abra comigo em Mateus capítulo 14. Quem ama sente a dor do outro. Quem ama se importa em suprir as suas necessidades. Eu falo tudo isso porque eu vou dar várias características a respeito do amor, para que tu mesmo possas avaliar como está o desenvolvimento desse fruto em teu coração. Como está o amor brotando? Está pequena a tua dose de amor? É grande, é pequena? Poxa, preciso mais. De que forma nós vamos conseguir isso? Vamos ver. A passagem de Deus diz assim, em Mateus, capítulo 14, versículo 14, até o 16. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos.
Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e já vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Essa expressão, ela é dupla. Jesus tanto provoca neles a fé, e a partir dali surge o milagre, mas também Jesus traz um ensinamento muito grande. As pessoas têm necessidades, é mais fácil a gente mandar para os outros, para que os outros atendam à necessidade das pessoas. Mas as palavras de Jesus é: não, te compadece deles, divide, olha a dor deles, dai vós mesmos de comer. Vocês têm tudo o que precisam, é isso que Jesus está dizendo. Não precisa mandar eles para as aldeias, não precisa mandar eles para nenhum lugar. Tudo o que os necessitados ao teu redor precisam, tu tens para dar. Basta olhá-los com o olhar certo, basta olhá-los com compaixão, como Jesus teve desse povo. Aqui a Bíblia diz que ele desembarcou, viu grande multidão e compadeceu-se dela. Outra característica muito forte, quando nós falamos de compaixão, está na parábola do bom samaritano. Quantos lembram da parábola do bom samaritano? Quantos nem sabiam que tinha um bom samaritano na Bíblia? Faz assim, não tem problema. Tá. Vou contar rapidinho. Havia um homem que estava descendo para Jerusalém. E quando ele desce para Jerusalém, ele é pego à beira do caminho por salteadores. E esses salteadores não apenas roubam ele, como machucam muito, deixam ele semi-morto pelo caminho. E a Bíblia fala que desce também para Jerusalém um sacerdote. E esse sacerdote descendo, vendo um homem jogado no canto, ele passa de largo, essa é a expressão, ele passa longe. Provavelmente porque tinha um compromisso, tinha coisa para fazer. Depois desce um levita, e o levita, quando desce, ele também enxerga alguém machucado à beira do caminho, mas a Bíblia também fala que ele passa de longe, passa de largo. Aí desce um samaritano. E a Bíblia usa a expressão do samaritano, porque o samaritano não se relacionava bem com os judeus, nem os judeus com o samaritano, porque os judeus desprezavam o povo de Samaria. Aí desce um samaritano. Jesus quer dizer para o povo que está ouvindo: não desce uma nação de Israel, desce um dos que vocês desprezam, desce um de que ninguém espera nada, desce um samaritano. E ele vê da mesma forma um homem que está sofrendo, e ele se importa, e ele desce do seu cavalo, ele bota esse homem no seu cavalo, e ele anda a pé, esse homem anda a cavalo, até chegar num lugar onde ele pode ser tratado. Ali, ele paga todas as despesas necessárias para que haja tratamento, e ele ainda diz assim: se vocês precisarem de mais, não deixem de atendê-lo da melhor forma, porque quando eu voltar, eu devolvo todo o dinheiro que vocês gastaram nele. Isso é aquilo que a Bíblia ensina a respeito de compaixão. É enxergar a necessidade, é perceber que existem pessoas ao nosso redor que estão em circunstâncias mais difíceis que a nossa e que precisam de ajuda. É muito fácil chegar numa casa e apresentar o Evangelho. Mas tu já observou se naquela casa tem comida na geladeira? Tu já observou se naquela casa os filhos têm roupa para vestir? Que tal chegar primeiro com as roupas e com a comida e depois apresentar o Evangelho? Eu tenho certeza que eles vão ouvir melhor. Eles vão te dar muito mais atenção se tu se importar primeiro com as necessidades daquelas pessoas. Amém, querido? O amor, quem ama se compadece. Quem ama sente a dor do outro, se importa. E se for necessário, divide o que tem, mas não deixa o outro em falta. É inadmissível, dentro do corpo de Cristo, ter pessoas em falta e ter pessoas que têm condições e não ajudar. Por isso, nós temos que sempre observar: será, não sei se tu já te perguntou aí, mas será que a pessoa que está ao teu lado tem alguma necessidade e tu podes ajudá-la? Será que algum dia tu já pensou em perguntar: posso te ajudar em alguma coisa? É assim que a gente demonstra compaixão, se importando, olhando para o lado, prestando atenção. Amém, querido?
Outra característica muito importante do amor é que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Sabia disso? Medo, insegurança, desconfiança não devem fazer parte da nossa vida. Eu vou falar de novo porque parece um absurdo o que eu estou falando. No mundo de hoje, medo, insegurança, desconfiança não devem fazer parte da nossa vida. Porque o verdadeiro amor, a Bíblia fala sobre isso, sabe aonde? Em 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18, ali diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós cantamos aqui, durante o louvor, que em meio aos meus temores, em teu amor, eu vou confiar. Eu não sei se já tivesse essa experiência ou essa necessidade, mas não tem ninguém aqui que não passou ou não passa por circunstâncias de medo. Medo do futuro, medo do passado. Algumas pessoas têm medo do passado, outras têm medo do futuro, outras têm medo do presente. Outras têm medo e não sabem de quê. Alguns de vocês talvez já passaram até por síndrome do pânico, por circunstâncias de estar congelado, petrificado dentro de casa, sem ter condições de dar um passo sequer, sem ter condições de ver o que está na rua. E aí eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Tu precisas urgentemente conhecer o amor de Deus pela tua vida, porque o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, é o amor que Ele tem por ti, destrói, acaba, derruba todo o poder do medo. Do medo. O medo não pode prevalecer diante do amor de Deus. Por quê? Jesus ainda diz isso de algumas formas. Como vocês, sendo homens, não conseguem entender o amor que o Pai tem por nós. Vocês, sendo homens, quando veem seus filhos pedindo um pão, vocês não dão uma pedra. Quando veem seus filhos pedindo um peixe, vocês não dão uma serpente. Que dirá o teu Pai celestial? Que dirá o teu Pai celestial? A linguagem de Deus para conosco é a do amor. Se não fosse assim, Ele não enviava Jesus por nós. Ele envia, e a Bíblia chega a dizer que se Ele entregou o seu único Filho por nós, como que juntamente com Ele não nos daria todas as demais coisas? Pois vou ter medo de quê, se eu tenho um Deus tão poderoso? Vou ter medo de quê, se eu tenho um Deus que me ama ao ponto de me proteger, me ama ao ponto de me guardar, me ama ao ponto de privar circunstâncias e situações em minha vida, me ama ao ponto de olhar além do que eu consigo enxergar e bloquear muitas vezes os meus caminhos para que eu não passe por situações. Me ama ao ponto de me avisar onde estão os perigos. Agora, se eu for insistente nas minhas ideias, pode ser que eu caia no erro, mas Ele nos avisa pela Sua palavra, Ele nos avisa pelos Seus líderes, Ele nos avisa pelo Seu Espírito. Como é que eu vou temer? Temer do quê diante de um Deus tão grande? O que pode ser maior que Ele? O que pode ser mais forte que Ele? O que pode ser capaz de impedir o agir dele em minha vida? É impossível. Por isso que no amor não existe medo. E por isso nós cantamos aquela canção: em meio aos meus temores, em meio a tudo aquilo que tenta me congelar, me travar, no teu amor eu vou confiar. É impossível tu não sentir medo, entenda. Eu quero que tu entenda a dinâmica. O medo faz parte do ser humano. O medo, inclusive, te priva de morrer, né? Se tu não sentisse medo, tu andava por uma corda bamba, 200 metros de altura, achando que vai voar. Mas o medo te impede de fazer isso. Então, o medo é um senso de sobrevivência também. Porém, existe o medo emocional, existe um medo que não é medo real. Tu está diante de um leão que não come há um mês, tem que ter medo. É claro que tem, porque tu és tudo que ele quer. Agora, tu estás diante de uma vaga de emprego, tu precisas dela e tu tem medo?
está diante do teu vestibular este ano e tu pensa se vai fazer ou não, porque tem medo, o que vão achar se tu não passar. Esse medo, ele é derrubado pelo poder de Deus e do amor, porque esse medo não te acrescenta em nada, pelo contrário, ele te derruba, ele te destrói, ele impede o teu crescimento, ele impede de tu estar onde tu deverias estar. Deus tem lugares para cada um de nós, e muitas vezes o medo tem poder de me deixar longe desses lugares, justamente porque na hora da verdade, eu preferi acreditar no meu medo do que confiar no amor do meu Deus. E é isso que nós temos que aprender a trocar. O amor de Deus é maior do que tudo, é maior do que qualquer circunstância. Nada, nem ninguém pode impedir o amor de Deus alcançar tua vida. E é neste amor que tu deves descansar, é nesse amor que tu deves confiar. Se estás diante de desafios, se estás diante de propostas, se estás diante de circunstâncias, aprenda uma coisa: o teu Deus é maior que tudo. Confie nele, ame e deixe o seu amor marcar teu coração, para que tu não sejas nunca mais travado por medo algum. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus não se intimida diante dos desafios. Quem tem intimidade com Deus não deixa que nada te prenda. Com Deus podemos fazer o impossível acontecer, e nisso temos que aprender a crer e a confiar. Ousadia e coragem fazem parte daqueles que conhecem o amor de Deus. Pense nisso. Ousadia e coragem fazem parte daqueles que conhecem o amor de Deus. Amém? Meu quarto ponto, ainda falando do amor, é quem tem amor de Deus, perdoa. O perdão é um negócio meio antinatural. O natural é a vingança. Esse é o normal. Alguém te fere, teu desejo é de fazer ele sofrer também. Essa é a tendência do homem. Por isso, quando Jesus ele apresenta esse conceito do perdão, ele chocou a sociedade, ele chocou os seus tempos, choca até hoje. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso e vincula o nosso perdão de Deus, na medida que eu perdoo aqueles que me ofendem, Jesus ele entrou numa série de temas muito fortes, muito intensos. Porque como? Quer dizer que o Pai vai me perdoar se eu perdoar também os outros? Não basta eu pedir perdão, eu também tenho que aprender a perdoar. E o conceito do perdão ele é maravilhoso porque ele nos coloca na simplicidade, na humildade que nós somos. Como eu tenho ou me coloco no direito de exigir algo de alguém, se Deus abriu mão de exigir esse direito e perdoou todos os meus pecados, perdoou todos os meus erros? Se Ele, o único juiz verdadeiro, que podia me acusar, que podia me condenar, decidiu em Cristo me absolver, quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu para apontar o dedo e dizer, não, tu vais pagar tudo, tu vais fazer tudo o que eu quero? Está errado. Como eu posso fazer isso? E aí Jesus ensina o perdão. Quem ama, perdoa. Quem ama, abre mão dos seus direitos. Quem ama, absolve, porque também foi absolvido. Aquele que recebeu a absolvição do Pai de todos os seus pecados, não pode se tornar acusador, não pode apontar o dedo para ninguém, porque o único que podia ter feito isso, não fez, e não o fez por amor. Por isso, aqueles que vivem no Espírito, amam, e quem ama, perdoa, e quem perdoa, não perdoa uma vez ou outra, perdoa sempre. Amém, querido? Agora sim, é fácil perdoar? Assim, não, eu perdoo tranquilo. Não, perdão é uma coisa que exige posicionamento, que exige uma decisão. O perdão, ele anda junto com o amor, porque tanto quanto o amor é uma atitude, o perdão também é. Agora não adianta tu dizer de boca que perdoa e agir como quem não perdoa, porque as tuas atitudes falam sempre mais alto que as tuas palavras. Não sei se tu sabias disso, mas as tuas atitudes sempre falam mais alto que as tuas palavras. Por isso, se tu perdoar, perdoe de verdade. Esqueça, faça como Deus faz contigo. Pega os teus pecados e lança no mar do esquecimento. Assim faça com os outros. Amém, querido? Além disso, quem ama,
serve. Jesus fala isso em João, capítulo 13, dos versículos 34 até o 35. Ali ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é o jeito? Qual é a forma de descobrir quem é discípulo de Jesus ou não? Se tiverdes amor uns aos outros. Não é quem tem vitória financeira que será reconhecido como discípulos de Jesus. Não é quem tem diplomas. Não é quem tem experiência com Deus. Olha, não é quem ora e cura. Não é quem já expulsou demônios. É quem ama. Se vos amardes uns aos outros, esta é a forma de todos saberem que vocês pertencem a mim, o amor. E quem ama, serve. Quem ama, dá preferência para o outro. Quem ama não exige direitos, pelo contrário, abre mão dos direitos para que os outros tenham benefício. Quem ama dá o seu lugar na fila. Sabe, você está na fila um tempão gigante, assim, chega lá, não, entra aqui. Eu saio, eu vou para o teu lugar. É ruim, né? Quem ama serve. Essa é a atitude. É dessa forma que precisa ser feito. Meu último ponto, a respeito do amor, é que ele ama o perdido. Aquele que tem o amor de Deus, sente o que Deus sente. Sofre como Deus sofre. Qual o Deus de amor que cria toda a humanidade para conhecê-lo, se alegra com uma boa parte da humanidade se autodestruindo pelas suas atitudes? De que maneira esse Deus amoroso consegue se alegrar em ver suas ovelhas do seu rebanho caindo em precipícios uma atrás da outra e se destruindo? Pois assim, se tu quiseres descobrir de que bate o coração do teu Deus, eu te conto, teu Deus bate por almas, bate por vidas. E aí Jesus conta em Lucas capítulo 15, uma parábola maravilhosa que vocês conhecem bem. Nós vamos ler do versículo 3 e 4. Lucas 15, versículos 3 e 4, assim diz a palavra. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até que a encontre? Esse é o teu Deus. O olho de Deus está num mundo que está se perdendo, e que quem tem o amor de Deus também tem os seus olhos num mundo que está se perdendo, e tenta fazer de tudo para fazer essas pessoas voltarem para os caminhos do Senhor. Vocês lembram da passagem do filho pródigo? Vocês lembram? Ali não tem passagem mais maravilhosa para expressar o amor do pai, não é? Um pai tinha 2 filhos, rapidamente, um deles sempre viveu diante do pai, honrando o pai, e o outro decidiu tomar parte da sua herança, enquanto o pai ainda estava vivo, e gastou tudo no mundo, tudo. Gastou em festas, gastou em prostituições, gastou em tudo. E aí ele está na miséria completa, e ele tem uma ideia: poxa, até os servos na casa do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, do jeito que eu estou aqui, eu não aguento mais, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me aceitar como um dos seus servos. E ele volta. Quando ele volta, o impressionante para mim sempre é a atitude do pai, porque o pai está na janela. Quantos anos esse filho pródigo ficou distante de Deus? Muitos. Mas o pai está na janela aguardando lá no caminho aparecer ele no final. E quando o filho pródigo aparece, a Bíblia conta que o pai vai ao encontro do filho pródigo correndo.
E quando o encontra, nem sequer deixa o filho falar direito. Restaura ele completamente. Manda matar um novilho cevado, coloca anel, coloca sandália, bota roupa nova e diz: meu filho estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido e foi achado. Esse é o amor do Pai. E todas as vezes, querido, que tu faz isso com alguém, tu se conecta completamente com o coração do teu Deus. Por isso, nunca ponha os teus olhos apenas para dentro. Olhe para fora e veja que tem vidas hoje perecendo, se destruindo, e que tu és a resposta que elas precisam, porque tu tens algo que elas precisam ter, que é o amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Amém, amado? Meu último texto da noite é Romanos no capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, dos versículos 38 até o 39, ali a palavra de Deus ela vai declarar algo muito poderoso, muito forte. Ali diz o texto assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada pode te separar do amor de Deus, nada. Dessa forma, o primeiro fruto que tem que brotar com toda a força dentro de ti, também é o amor. O amor é fruto do Espírito, é obra do Espírito Santo em nossas vidas. E este amor, ele é refletido de múltiplas formas, de muitas maneiras. Quais são as áreas da tua vida que este amor precisa desenvolver? Será que é ao perdido, que tu anda um pouco esquecido? Será que é com um necessitado, que tu não tens percebido muito ao teu redor, pessoas que precisam e sempre tem? Será que é com os irmãos? Tu ama muitos de fora, mas os de dentro parece que até tu não dá bola? Onde este amor hoje está em falta em teu coração? Aonde o Espírito Santo precisa trabalhar para que a obra dele seja completa, quando diz respeito ao amor? Será que o medo tem te impedido de experimentar o que Deus tem para ti? O que tem faltado? O que está em falta no teu coração? O Espírito Santo, que mora em nós, que habita no coração de todo filho de Deus, ele tem todo o poder de fazer renascer aquilo que estava morto, e fazer o Senhor revelar a sua palavra, e despertar em nós a sua vontade. Quais são as coisas que tu precisas pedir a Deus? E quais são as coisas que tu entendes que Deus espera de ti? Reflita sobre isso. Tua é a glória.